Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e falar tudo aí sobre o nosso Vascão, família vascaína. Sei que você tá preocupado aí com o planejamento de 2023, quem vai chegar, quem são os reforços, quem vai ser o treinador do Vasco. Eu queria trazer aqui uma resenha ontem da live do Edmundo, que levantou dois nomes aí. Quero ver se você concorda. Jorge Jesus e Rodinei. Já pensou nesses dois nomes aí no Vasco em 2023? Quero passar aqui a opinião do Edmundo e ver se vocês concordam, família vascaína. Antes, vamos repercutir algumas notícias do nosso Vascão, claro, contando com a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Thiago Rodrigues, Batman. Eu que imaginei aí que ele ia procurar novos ares, né, pra ser titular em um clube da Série A, mas parece que não, família vascaína. O que ele quer mesmo é permanecer no Vasco, mas quer, uma compensação aí financeira melhor pra renovar esse contrato. E aí eu quero a sua opinião, vale a pena? Na minha, vale demais, família vascaína. Eu acho que faz parte aí essa bonificação a mais, esse dinheiro a mais que ele tá pedindo, porque o Thiago foi fundamental nesse acesso aí do Vasco para 2023 disputar a elite do futebol brasileiro. Eu sei que muita gente fala que ele não é goleiro pro Vasco para ser titular, concordo, mas eu acho que ele tem que fazer parte aí desse processo. E naquela ideia, cara, de você melhorar o elenco do Vasco, principalmente o sistema defensivo, eu acho que isso melhora pro goleiro também. Eu sei que é uma posição ingrata, onde ele tem que realmente melhorar ali a saída de bola, mas você imaginar um goleiro, Thiago, com uma defesa mais segura, jogadores melhores, tanto nas laterais e na zaga, cara, eu acredito aí que o Thiago, em caso de um goleiro titular se machucar, o Thiago consegue sim segurar aí as pontas no ano que vem. Pelo menos é a minha opinião, acho que o Thiago fez um ano e merece ficar no Vasco pelo menos aí mais um ano, esse início de projeto aí da SAF, família vascaína. Andrei Santos colocou isso aqui, que seria um orgulho, tá na tela pra vocês aí, disputar uma Copa do Mundo pelo país dele. E eu quero muito que o Andrei Santos fique aí muito tempo no Vasco, pro Vasco fazer parte desse processo dele, né, construir essa capacidade, essa experiência aí dentro do Vasco, mostrando o talento dele, evoluindo o talento dele, para que futuramente ele possa aí disputar uma Copa do Mundo. Seria bem bacana aí pelo Brasil, né, família vascaína. A gente entende, vendo aí alguns comentários, principalmente ontem do Atenção Vascaínos, até vi um corte desse no canal do Instagram do Vascaíno do Cerrado, falando ali que possivelmente você pode perder o Andrei, né, a gente vê aí o Newcastle muito interessado nesse jogador, vê potencial, é jovem, e para eles, quanto mais cedo ir para a Europa, melhor para esses clubes para desenvolver o jogador. Então a gente corre esse risco aí de perder o Andrei Santos, mas eu queria que o Vasco fizesse mais parte possível aí desse processo dele para disputar uma Copa do Mundo. E claro, nós vascaínos ia ganhar demais aí ter o Andrei por mais tempo vestindo a camisa do Vasco. Pelo menos no ano que vem inteiro eu queria o Andrei aí disputando a elite do futebol brasileiro com a camisa do nosso Vascão, família vascaína. Falando de reforços agora, ontem surgiu a informação do Bissoli e parece aí novas informações sugiram que o Vasco está bem encaminhado aí nessa contratação do atacante Bissoli, que disputou o último Campeonato Brasileiro da Série A pelo Avaí. E aí, cara, eu discordo totalmente dessa contratação, inclusive, né, sempre assistindo lá o canal do Edmundo, e eles tocaram num ponto interessante que eu concordo plenamente, quero trazer aqui para vocês. Para trazer o Bissoli, aí você imagina, você tem o Pedro Raul, que vai ser o seu camisa 9 titular, e aí você tem que ter ali algumas opções, caso suspensão, contusão, e você já tem que é o Figueiredo, que é o Ignaldo, que podem fazer essa função de centroavante. Para trazer o Bissoli, você tira aí espaço do Figueiredo ou do Ignaldo ou do próprio jogadores do Sub-17 que podem ter alguma oportunidade durante o ano. O Bissoli é bem mais ou menos, bem limitado. Até falei aqui, se é para olhar para o Bissoli, que tem 24 anos, olha também aí para o Gabriel Poveda, que fez uma temporada incrível na Série B pelo Sampaio Corrêa, foi artilheiro. Uma temporada de destaque. Então, realmente, cara, não gosto da contratação do Bissoli. Se você quer trazer um jogador para bater pênalti, beleza, porque o Bissoli sabe bater pênalti com tranquilidade. Fez muitos gols de pênalti na elite da Série A. Agora, para trazer o Bissoli, você pode tirar a oportunidade de jogadores aí
como o Figueiredo ou o próprio Aguinaldo, que podem fazer essa função, ou você deixar de investir em outras posições, porque você vai gastar aí algum salário com Bissoli. Eu discordo totalmente dessa negociação. E a gente fala, né, cara, a SAF realmente é o caminho ali para você estruturar o Vasco financeiramente, mas você tem profissionais que podem realmente não fazer a SAF dar certo, né? São escolhas equivocadas, e essa é uma escolha equivocada, na minha opinião. O cara pode chegar, pode resolver, pode ajudar, futebol tem disso, mas hoje eu acho que o Vasco tem outras prioridades do que um centroavante reserva, que é o Bissoli. Mais uma vez, repito, você tem o Figueiredo, você tem o Aguinaldo, você tem jogadores na base que podem fazer aquela função ali muito melhor que o Bissoli, que já estão acostumados aí com a camisa do nosso Vascão. Quero a sua opinião também, família vascaína. Agora vamos trazer aqui essa resenha do Edmundo, que ontem levantou 2 nomes, Rodinei e Jorge Jesus. Quero começar aqui ele falando do Rodinei. Se liga só. Ô Edmundo, por que não consultar pelo menos ali o Rodinei, né, cara? Porque para mim, hoje é o melhor lateral do Brasil. Pelo menos foi, né? Nessa temporada de 2022. Lá em 2019, quando tinha a especulação da vinda do Rafinha para o Flamengo, eu fui motivo de chacota quando eu falei. E, na verdade, eu só quis valorizar os atletas que estavam no Flamengo. Eu falei, não precisa do Rafinha, porque o Pará e o Rodinei são do mesmo nível do Rafinha. Eu não estava diminuindo o Rafinha, só estava tentando enaltecer o Rodinei e o Pará. E aí, esse ano, o Rodinei foi o grande destaque do futebol brasileiro na lateral direita. A questão, eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar. O Rodinei adoraria permanecer no Flamengo. A questão é financeira, porque ou ele tem essa valorização agora, ou ele não vai ter mais. O jogador de 28 anos, me parece, de idade, precisa fazer um contrato que lhe dê uma certa estabilidade no futuro. E como o Flamengo fez isso com todo mundo que teve destaque, eu acho justo que ele mereça isso também, uma valorização parecida com o que os demais tiveram. Se fosse tempos atrás, se fosse a época do Eurico, certeza absoluta, o Eurico já teria ido atrás do Rodinei, conversado com ele, para poder dar uma rasteira, passar a perna no Flamengo. O empresário do Rodinei é o Scheid, lembra do Scheid, zagueiro? Zagueiro? Caraca, isso, não sabia. É o Scheid. Então, eu acho que é bem plausível essa notícia, porque ele não acertou com ninguém ainda. Eu tenho um amigo que é bastante influente no Flamengo, na diretoria, e ele disse, não, o Rodinei quer renovar porque não quer perder a oportunidade de talvez ser campeão do mundo, né? De ganhar do Real Madrid na final do Mundial de Clubes e ser campeão do mundo. Mas, cara, se fizerem uma proposta, seja Grêmio, seja Botafogo, seja o Vasco, financeira, que agrade o Rodinei, 30 anos. Obrigado, Fátima. Eu tenho certeza que ele adoraria ficar no Rio, né, e participar de um projeto que tem tudo para ser vencedor, né, se confirmar as contratações que o Vasco está prometendo. Tá aí, família vascaína, quero saber a sua opinião. Eu tenho 2 pontos aí pra gente trocar uma ideia, que é a seguinte: primeiro é o time que o Rodinei joga. A gente tem que destacar isso, é um time muito qualificado. O Rodinei vem jogando muito bem, mas num time que realmente a bola, irmão, passa de pé em pé, dá oportunidade para o lateral avançar. Então você vê aí, talvez num time não tão qualificado, será que o Rodinei ia render o que está rendendo no Flamengo? Ele até jogou muito bem no Internacional, mas, cara, é um fato, o Rodinei é o melhor lateral direito do país nesse momento, jogou muita bola aí na Copa do Brasil, na Libertadores. Seria um bom nome para o Vasco? Eu não sei, pelo time que o Vasco tá montando. E aí é um outro ponto que eu coloco, que eles colocaram lá na live, e eu concordo plenamente. Tirando o Pedro Raul e talvez o Terãs, esses 2 nomes, os outros nomes cogitados no Vasco, cara, preocupa demais. Ontem na live lá tava o Edmundo, né, e o Fábio Azevedo, e eles comentaram sobre isso. São nomes, cara, que não colocam o Vasco aí num patamar legal, né? Um Vasco ali brigando por meio de tabela ou brigando para não cair. Foi o que eles comentaram e eu concordo plenamente, né? Você tem o Pedro Raul, que fez uma excelente temporada, beleza, é um grande nome. O Terãs também é um jogador de qualidade, mas o resto, irmão, nomes aí que você tem 2 modos de pensar isso. Primeiro, o Vasco do passado, e aí você fala, não, são bons nomes, ou o Vasco que você espera que a SAF te prometeu um protagonismo já a partir de 2023. E pensando dessa forma, os nomes que estão surgindo aí não agradam muito. Você fala no Mateuzinho, aí você traz o Júnior Urso, que estava no futebol dos Estados Unidos, você traz aí o Gustavo, que estava lá no futebol da Arábia Saudita, outros nomes aqui, Natanael, que é jogador jovem do Curitiba. Então são nomes que realmente não agradam. Então o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que olhar para esses nomes aí, tipo o Rodinei, que mais jogadores
jogadores como o Pedro Raul e o Terãs. E tá faltando esses nomes aí, na minha opinião, dentro dos nomes que estão sendo cogitados no Vasco da Gama. E aí, para finalizar o nosso vídeo, ele falou sobre o Jorge Jesus. Cadê o treinador do Vasco também, né? A família vascaína. Liga só. Cara, tão fácil de lidar, né? O Vasco está mostrando que não está com um bom planejamento, né? Porque a Série B já acabou, acho que acabou dia 6, hoje é dia 24, Isso. 23, né? A gente já estava quase 20 dias aí e o Vasco não anunciou ninguém, nem jogador, nem treinador. Eu acho um bom nome, porque é um cara que ficou muito famoso no futebol brasileiro. Só que ele pegou um timaço na mão dele. Verdade. Timaço. O Flamengo contratou Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, enfim, Rafinha, Felipe Luiz. Deu a ele aí, já tinha um bom time, deu a ele mais 4, 5, 6. Gerson chegou junto. Então, assim, ele deu a ele um timaço. E esse time se entrosou e acabou ganhando tudo e ele fez sucesso. Depois que ele saiu desse Flamengo, ele não fez mais sucesso nos outros times que trabalhou, né? Benfica e Fenerbahçe. Fenerbahçe ou Galatasaray? Um dos dois lá. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Ele não teve o mesmo sucesso. Então, se você não entregar para ele um bom time, talvez ele não consiga repetir o sucesso que fez com a camisa do Flamengo. Eu, por achar que a prioridade tem que ser os meninos da base, por priorizar a base, eu gostaria do Miguel Ángel Ramírez, porque é um cara que já mostrou que sabe trabalhar com a base e os times, né? O time, né? No Internacional ele não conseguiu fazer, mas o time do Independente Del Valle tem um DNA muito ofensivo, muito parecido com o que eu gostaria de ver o Vasco na próxima temporada. Ou o Cuca, sabe? Ou Exato, Cuca, também acho. se for um brasileiro, porque, cara, os técnicos brasileiros também estão fazendo sucesso por aqui, né? E, cara, é da liga, não é só o cara de nome, né? Se fosse possível trazer, se fosse por nome, você teria que trazer o Tite, né? Que é hoje o principal técnico do país. Mas, às vezes, é um técnico que tem a ver com o seu estilo de jogo, com as características dos seus jogadores, né? E acho que hoje seria o Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz está empregado, renovou com o Fluminense, e, para mim, se eu pudesse, daria uma nova oportunidade no futebol brasileiro, para o Miguel Ángel Ramírez. Aí, família vascaína, eu quero a sua opinião aí, vou deixar aqui a minha, mesmo sabendo que seria uma negociação difícil, né? Ele tem contrato lá com o Fenerbahçe da Turquia, mas, família vascaína, é um perfil de treinador que eu queria no Vasco, né? A gente viu aqui ele nos Mulambos, cobrando muita intensidade, fazia treinos realmente que os jogadores do Flamengo ali estavam bem fisicamente, esse tipo de perfil que o Vasco tem que ter, né? Um cara que cobre e realmente tem respaldo por toda ali, pela carreira que ele vem demonstrando aqui, principalmente no futebol brasileiro, principalmente a parte tática, vamos dizer assim, nem tanto os títulos, né? Que realmente depois que ele saiu aí dos Mulambos, não foi tão bem no Benfica, e eu não acompanho tanto no Fenerbahçe, mas ele foi eliminado aí, né, da fase de eliminatórias aí da Liga dos Campeões recentemente, né, família vascaína, mas seria um grande nome, ou um nome parecido com o Jorge Jesus, como o Edmundo citou aí, o Cuca, né. E aí, o Edmundo também cita aí a questão do Miguel Ángel Ramírez, né, um cara que realmente mostrou um trabalho diferenciado no Del Valle, mas aí as últimas duas passagens dele, tanto pelo Inter e agora pelo Charlotte FC nos Estados Unidos, não foram tão boas, né, mas seria um nome aí para se pensar dentro desse processo aí de trabalhar com os jovens. Na minha opinião, eu não traria. Acho que o Vasco, nesse momento, teria que trazer um treinador com bagagem, né, que conhece bem o futebol brasileiro, que tenha conquistado para esses jogadores que estão chegando, jovens, experientes, entender que, poxa, é um projeto legal, é um projeto que promete, né, vamos aqui se dedicar para ficar bastante tempo no Vasco, fazer o Vasco voltar a conquistar, porque, olha, o treinador acostumado a conquistar. Na minha opinião, é isso, mas trazer aí um treinador jovem, que parece que pode acontecer também, a gente vai ter que torcer para ele implementar aqui o que ele implementou lá no Independente Del Valle. Faz parte, família vascaína. O fato é que os nomes que estão chegando no nosso Vascão aí agrada a alguns, como é o caso do Pedro Raul, gostei muito, o Terãs se acertar, o próprio Kehler também é um bom nome, mas tem muitos nomes aí que não agradam não, que não colocam o Vasco no protagonismo aí que a gente espera, a família vascaína, pelo menos é a minha opinião. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.